Oi, turma. Do livro Os Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, na terceira parte, As Curas Espirituais. Capítulo 2, Esclarecimentos do Espírito, Dr. Ludwig. Introdução. Em meados do século XIX, Allan Kardec já demonstrava interesse pela mediunidade curadora e lançava as bases para o seu estudo e prática ancorados na ciência. A mediunidade curadora deveria ter a sua vez. Embora parte integrante do espiritismo, ela é por si só toda uma ciência, porque se liga ao magnetismo e abarca não só as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades de obsessões, tão numerosas e complexas que também elas influem no organismo. Não é, pois, em algumas palavras, que se pode desenvolver um assunto tão vasto. Nele trabalhamos como em todas as outras partes do espiritismo, mas como aí nada queremos introduzir de pessoal e de hipotético, procedemos somente pelas vias da experiência e da observação. Allan Kardec. A partir desse pressuposto, solicitamos ao leitor elaborar uma leitura atenta sobre as perguntas e respostas realizadas ao Dr. Ludwig e fazer as conexões com o referencial teórico que inserimos em cada resposta desse espírito. A inserção dos referenciais doutrinários foi realizada a pedido desse espírito, pois não deseja que a sua verdade seja única. Reforçamos que a opinião isolada de um único espírito, ou seja, sem o aval de outros espíritos sobre qualquer assunto, pode ser maléfica ao entendimento universal da doutrina dos espíritos. Ao longo da realização dessa obra, surgiu a intuição de elaborarmos algumas perguntas acerca das curas espirituais ao espírito Dr. Ludwig. Gostaríamos de materializar o pensamento desse espírito amigo apenas se houvesse de fato um motivo pedagógico e que pudesse auxiliar as pessoas sobre a temática aqui exposta. Em uma reunião com o Dr. Ludwig, fizemos essa proposta que foi prontamente aceita, mas o Espírito nos fez dois pedidos específicos. O primeiro foi no sentido de explorar as respostas no conteúdo já apresentado por ele e em outras ocasiões, e que cada uma delas contemplasse aspectos doutrinários nas obras de Allan Kardec e André Luiz como referência, para que as pessoas entendessem que não é uma opinião pessoal, e sim um conceito universal cunhado pela espiritualidade superior. O segundo foi de marcarmos algumas reuniões pontuais para acompanhar as respostas transcritas e alimentarmos os textos com mais informações que o Espírito poderia sugerir no intuito de enriquecer os esclarecimentos exarados. Os pedidos foram acolhidos carinhosamente por nós e então iniciamos a fase de elaborar questões pertinentes à temática desse livro. Buscamos elaborar perguntas simples, porém que fossem importantes para a compreensão geral de muitos termos que utilizamos acerca da medicina espiritual, com cuidado em não confundir o leitor com complexidades desnecessárias. Temos a participação especial de Paulo César Fructuoso, trabalhador do lar de Frei Luís, no estado do Rio de Janeiro. Recebemos esse presente com o intuito de aproveitar a larga experiência desse médico no campo das materializações dos espíritos que pôde presenciar ao longo de sua vida. Ele respondeu algumas de nossas perguntas relativas à temática do ectoplasma. Então, assim, a partir de amanhã, nós vamos seguir
né, com algumas perguntas que foram feitas ao Dr. Ludwig, com essa participação do Paulo César Fructuoso, né, que é do Lar de Frei Luiz. Então, eles vão estar aqui trabalhando, deixa eu ver quantas, 25 perguntas, né? E nessas 25 perguntas e respostas que vão ser feitas, né, ele tem sempre um adentro, né, um comentário assim que acrescente o conhecimento de uma forma simples, né, de como ocorrem as curas espirituais. Então, assim, o livro todo ele veio retratando realmente esse assunto de uma forma séria, de uma forma científica, de uma forma a provar que é natural essas curas, não tem nada de sobrenatural, né? Como a gente viu lá os milagres do Evangelho. Acho que foi o capítulo, assim, pelo menos para mim, que gosto muito, né, dessa questão dos ensinamentos de Cristo, a sua moral, foi o capítulo que eu mais me identifiquei, né? Mas outras pessoas vão se identificar com o primeiro que nós vimos lá a respeito das curas que eram feitas antes até mesmo do Kardec, e depois com o Kardec ele foi notificando através da Revista Espírita os acontecimentos que iam tendo no decorrer, né, do seu trabalho em relação à doutrina. Não tem nada de anormal ou paranormal essa questão das curas. O que cada pessoa precisa saber dentro daquilo que ela vai buscar, se ela é uma pessoa que vai buscar cura, ela precisa saber de como que ela pode ser curada. Aquele que vai trabalhar com a cura precisa saber de como vai manusear esses fluidos para trabalhar em prol do próximo, tentando auxiliar o máximo, desde que o seu coração esteja ali, né? O desejo de verdade de fazer o bem. E não de aparecer, de ser alguém especial, de ser alguém superior, como a gente viu aqui também nos capítulos. Então, creio eu que partindo desses esclarecimentos que nós já tivemos, né, a partir de ontem, falando, né, sobre como que aconteceu esse encontro do Sérgio Cherce Júnior com o Dr. Ludwig, esse trabalho em conjunto para que fosse voltado para o bem das pessoas, né? É importante que as pessoas esclareçam o mais que puder a respeito do assunto, tirar suas dúvidas, para que elas possam buscar essa ajuda com consciência. O que eu tenho visto muito no canal do YouTube e também quando eu posto em grupos espíritas esses vídeos, né? Tem pessoas que nem assistem o vídeo. Como o dizer, né, o nome do livro lá está lá, Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita. A pessoa julga, né, que seja algo assim, tipo prece ou vibrações de cura, né? E aí já colocam lá embaixo assim, o nome de uma série de pessoas da família e os problemas de saúde que tem. Como se o vídeo fosse trabalhar energeticamente aquelas pessoas que eles estão citando os nomes. O ser humano busca ajuda, mas ele não quer se ajudar, né? Longe de mim de fazer uma crítica a quem no desespero já coloca lá os nomes de parentes e dela própria, tal, porque realmente ela está desesperada querendo uma ajuda. Mas se você quer de fato uma ajuda, você tem que buscar essa ajuda. Você não pode querer que ela venha de graça para você. Você não pode querer que alguém faça por você o seu trabalho. Ainda há pouco eu fiz a leitura para os meus amigos no WhatsApp, eu faço todos os dias também uma leitura. E hoje deu esse texto aqui, ó, do Minutos de Sabedoria. É um livro pequeno, com os dizeres bem pequenos, mas olha só. Modifique seu modo de pensar, para que sua saúde se firme e estabeleça. Para que queixar-se de doenças? A doença é aumentada pela nossa emissão mental negativa. Expulse a enfermidade confiando em sua cura. Você pode curar-se. Você está melhorando cada dia mais, sob todos os aspectos e pontos de vista.
Ou seja, tudo está aqui, né? Nosso pensamento, nosso sentimento, o livro todo veio trabalhando isso. E aonde a gente vai buscar um consolo, uma palavra amiga, um alento, geralmente a espiritualidade vai falar exatamente a mesma coisa, só que com outras palavras. Olha, a cura está em você, mas você tem que buscar essa cura. Você tem que mudar os seus pensamentos, você tem que mudar os seus sentimentos. Você tem que acreditar e você tem que fazer a sua parte. Não basta eu delegar a outras pessoas. Tem muita gente que fala assim, eu não posso ir no centro espírita. Você leva o nome de fulano para colocar na vibração? O espírita não vai negar a caridade jamais, né? Porque a gente sabe que é o carro-chefe da nossa evolução. Então, toda vez que alguém pedir, não está interferindo em nada na minha vida, não custa nada levar e colocar o nome lá para vibrar. Mas tem pessoas que se acomodam nisso. Elas mesmas já não oram mais. Elas delegam essa parte da oração para outros, para terceiros. Não, o nome da pessoa está lá no centro espírita, está em vibração. Cirurgia espiritual. Ele disse aqui que existe essa possibilidade de fazer tanto presencial como distante. Tem pessoas que realmente não tem como ir. Está muito longe, né? Depende de condução, às vezes não consegue andar, nós já não tem uma saúde, né? Está muito frágil, já tem muita idade. Pessoas que realmente não conseguem ir, tudo bem. Mas tem pessoas que mesmo estando doentes, elas se esforçam, elas conseguem ir. Por que outras não? Porque aqueles que ainda têm uma certa saúde, uma certa condição, até mesmo financeira, de pegar um Uber, por exemplo, para ser mais cômodo, né? Ou pagar uma gasolina de um amigo, chamar um amigo ou um ente da família para que faça companhia, mas para ir pessoalmente fazer a cirurgia. Tem pessoas que não buscam solução, elas querem a solução, mas elas não buscam, elas não se mexem, elas querem tudo pronto. Falou em cirurgia espiritual à distância, grande parte vai procurar a distância. Quem é que não vai querer estar na sua caminha, deitado, sem ninguém em volta, fazendo os trâmites que é pedido pela espiritualidade e pelo médium? Todo mundo quer. Nós somos, infelizmente, nós nascemos preguiçosos. E adivinha por que nós estamos atrasados moralmente? Porque nós somos preguiçosos. Então não tem nada que jogar na conta de Deus. Deus não está vendo? Deus não vai fazer nada por mim? Será que Deus, eu fiz alguma coisa tão grave que Deus não consegue me ajudar? E a gente cai naquele quadro de vitimismo. Muitas das vezes, né? A gente entra no quadro de vitimismo, esperando ainda que a ajuda venha do céu. Mas Jesus dizia, ajuda-te, né? Que aí o céu vai te ajudar. Caso contrário, gente, fica difícil. Não é impossível, porque tem gente que ainda recebe, mesmo sem estar fazendo tanto esforço. Porque tem alguns bônus aí de uma outra encarnação ou de uma certa situação em que ela saiu super bem na prova. Então, aqueles que a gente acha que não... Nossa, eu vi aquela pessoa, ela estava tão ruim... E ela é tão preguiçosa, ou então ela é tão maledicente, né? E agora, de repente, ela curou. E o outro que é bonzinho, que é trabalhador, tal, ele não cura de jeito nenhum, né? A gente vai ficar sempre fazendo essas comparações. Mas é bobagem nossa, porque a gente não sabe o bônus de um e de outro, a gente não sabe o merecimento, a necessidade. Cabe a Deus. A gente não pode julgar a condição de ninguém mesmo, nem a nossa. A gente consegue julgar. Apenas aceita, como diz o ditado, né? Aceita que dói menos e trabalha isso na sua mente, no seu coração de forma positiva. Mesmo sendo algo aparentemente ruim, tem um porquê ali. E ele tem um final, um desfecho diferente. Ele não vai ficar assim eternamente. Chico Xavier vivia dizendo, tudo passa. E passa mesmo. Mas a gente precisa fazer que passe. Nós temos a nossa cota ali, que é a nossa parte, e não dá para delegar para ninguém. Então, creio eu que agora, nas questões que virão, é como se fosse um resumão. Eu dei uma batida de olho aqui, né? E é como se fosse assim
um resumão de como você se preparar para esse momento da cura, né? Qual é a importância dessas cirurgias? Para que a gente procura cirurgia? Se pode procurar? Como eu devo procurar, né? Então, assim, é um momento agora que nós vamos entrar e que eu espero de verdade que todos que assistem, né, que seguem os estudos, venham prestar bastante atenção, porque de repente a pessoa que me ouve está passando pelo mesmo problema que eu tenho a poliomielite e eu estou buscando a cura dela. Não tenho a pretensão de curar ela nessa encarnação, até porque eu acho que ela me coloca rédeas, né? Eu acho que ela me ajuda bastante a me controlar. Hoje mesmo, eu e meus casos de Uber, né? Hoje mesmo eu tava indo para hidroginástica, sabe aquele dia que amanhece nublado por fora, mas aqui dentro aquele solzinho, né? Amanheci bem pra caramba. Ainda me estranhei, porque geralmente em dia nublado, frio, garoa, eu quero dormir. E nada, pulei da cama, falei, não, hoje eu vou, a professora tá dando uns exercícios bons pra mim lá, eu vou pra academia. E aí eu tava bem, até que, né, até que aconteça alguma coisa e a gente se permita, porque não é o problema, não é os outros, o problema somos nós, né. Aí tinha no carro da frente do carro que eu estava, uma criança da barriga pra cima, pra fora do vidro do carro. Mais um pouco, se aquela criança, o carro mexe, dá um tranco, se aquela criança tenta dar um pulo, ela ia cair para fora da janela. Uma criança que deve ter no máximo assim um ano e meio, 2 anos, sei lá. Hoje meu filho já está com 27 anos, eu não faço mais ideia, mas assim, aquelas crianças que estão começando a ficar em pé, né, que estão firmando, deve ter uns 2 anos aí. Então assim, eu fiquei tão fora de mim, porque como mãe, como professora, eu sempre fui paranoica. Meu filho nunca teve um ralão no joelho, para vocês terem uma ideia. Se eu falar assim, nossa, mas nunca? Não, nunca. Comigo não. Nunca deixei acontecer nada com meu filho. Mas sempre cercando ele para quando ele começou a andar, gente do céu. Quase que eu volto a engatinhar, para ele poder ficar colada nele no chão o tempo todo, né? Lógico, dando autonomia para ele andar, que ele precisava aprender a andar, claro, mas sempre ali, colada nele, né? Porque se tombasse eu já segurava, já não deixava bater perna, braço, cabeça de jeito nenhum, morria de medo. E ainda assim, com todos esses cuidados, certa vez dando um banho nele naquelas banheiras de pé, eu não estava esperando que ele fizesse um negócio desse, nunca imaginei que a criança pudesse fazer isso. Ele deitado em cima daquelas banheiras que são de pezinho, tem a parte do trocador. Ele deitado em cima do trocador, ele bateu o pé na parede e o trocador foi para um lado e ele caiu no meio entre o trocador e a parede. Ele escorregou e foi tudo tão rápido que eu não consegui segurar ele. Dali é Santa Casa, Hospital da Criança e saí rodando São Paulo para poder fazer todos os exames e graças a Deus, né? Não tem aquele trincadinho na cabeça, mas não afetou em nada nele, graças a Deus. Foi a única coisa assim que, infelizmente, estava fora, né, da minha capacidade ali de resolver, porque eu jamais imaginaria que ele ia bater o pé na parede e a banheira ia para um lado e ele ia cair no buraco, né? Mas fora isso, eu fui muito paranoica com ele, meus alunos, eu sempre fui muito paranoica. E aí hoje, na hora que eu bati o olho e vi aquela criança querendo pular para fora do carro e trânsito, né, trânsito intenso que é no centro de Itaquá, eu fiquei assim completamente transtornada. Eu falei, gente, por que eu tô doente? É por causa dessas coisas, eu não aguento ver coisa errada. Aí eu comecei a tremer dentro do carro, o motorista buzinando, pedindo pro pai, né, para olhar para trás, para ver que a criança estava saindo do vidro, mas o motorista não olhava, a criança continuava para fora do vidro. Aí, por fim, entrou outros carros no meio e nós perdemos o carro onde estava a criança. E dali já começou a conversa entre eu e o motorista, né? O motorista também pai e tal, e a gente começou a falar, poxa, a gente tem tanto cuidado, a gente tem tanto carinho, né? Aquele zelo pelo filho da gente e os outros deixam assim largado. Essa conversa é desnecessária, mas o ser humano não aguenta. Quando a gente passa nervoso, a tendência é a gente explodir. E eu vejo a poliomielite, para mim, como se ela fosse um cabresto. Ela me puxa, ela me
né? Na hora ali a perna ficou mole e tal, eu falei, tá vendo? Já atacou a poliomielite. Né? Que não que ela é aquela coisa assim, de imediato, liga o botãozinho e já ocorre. Mas a partir que sobe a adrenalina, quando ela vai descendo, assim, eu já vou sentindo o corpo adormecer. Ou perder o equilíbrio. Porque é uma doença neuromuscular. Então, eu creio que nessa encarnação totalmente curada eu não saio. Mas eu tenho conseguido, graças aos estudos, a compreensão do processo dessa doença. E de tantas outras, uma gripe que você pega tem a ver com a tua imunidade, que tem a ver com o seu lado espiritual. Tudo, qualquer coisa que te aconteça a nível de saúde física, primeiro começa no espírito. Primeiro tá ali, o lixinho do perispírito jogou, né? O espírito fez coisas erradas, escolheu coisas erradas, usou o livre-arbítrio errado. O lixo foi parar no perispírito e transbordou no corpo. Então a gente vai entendendo esse processo, a gente já não culpa ninguém pelo fato da gente estar doente, a gente não se faz mais de vítima perante Deus, a gente não fica pedindo, a única coisa que a gente faz é, Senhor, me dê condições de fazer, né? Que eu seja capaz de fazer, que eu seja capaz de mudar, me dá força. A gente não fica pedindo para Deus, coloca a mão aqui, tira minha doença, tira minha dor, tira isso, tira... Não, a gente compreende o processo e a gente passa a conviver com ele de uma outra maneira. Então, desde que eu passei a ler esse livro, foi um amigo no Facebook, que eu não conheço pessoalmente, foi o Paulo, que me indicou. Ele mora em Pato, eu acho que é isso, Pato de Minas, é em Minas Gerais, é um mineirinho. E aí eu falando para ele da doença, ele falou assim, lê o livro, Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita. Aí eu falei assim, nunca ouvi falar nesse livro. Ele falou, pega o livro para você dar uma olhada. Aí quando eu olhei assim, 400 páginas, eu falei, Senhor, eu sou preguiçosa para ler, eu não vou dar conta. Mas assim, à medida que eu fui lendo, eu fui amando o livro, né? E ele veio de encontro com todas as dúvidas que eu tinha até então. E ele está sanando o mal maior que existe dentro de mim. O mal maior que tem dentro de mim é justamente esse, de querer achar culpados. E aqui não, aqui ele coloca você diante da sua consciência. Ele fala, o maior culpado de tudo é você mesmo. E aí quando eu vejo esse pessoal que fica curtindo os vídeos, só por curtir, a gente tem uma ideia, né? Por exemplo, no YouTube, conforme eu posto, eu estou fazendo estudo de vários livros, então conforme eu posto um e vou postar o segundo, que é no outro canal, quando eu volto nesse primeiro canal, já tá lá, 2, 3 curtidas. Eu falo, mas demora pelo menos 20 minutos para poder ver o vídeo todo. Como é que em 5 minutos a pessoa já viu tudo? Não viu, então ela só curtiu. Eu não estou buscando seguidores, eu não estou buscando pessoas que venham curtir ou compartilhar. Eu fico temerosa muitas vezes quando eles falam para mim, alguns amigos meus falam assim, Patrícia, se não tiver curtida, não tiver compartilhamento, né? O YouTube entende que o vídeo não é relevante e ele pode tirar do ar, né? Ele pode tirar da plataforma. Então eu não sei se isso realmente pode acontecer ou não, mas pelo sim, pelo não, eu vivo pedindo pro pessoal, gente, compartilha, né? Dá lá uma curtida lá, mas principalmente assista, porque não adianta só curtir, não adianta só compartilhar, não tô buscando isso aí pra mim não interessa, eu fico aqui um tempão lendo, estudando, interpretando, tentando fazer meu melhor, né? Na medida que eu posso, que eu consigo, para ajudar como eu tenho sido ajudada. E tenho sido muito ajudada. Então, o que eu gosto, que é bom para mim, eu quero para os outros, né? É de mim isso. Eu quero muito que, a partir agora, né, desse novo estudo que nós vamos fazer, dessas 25 questões, que as pessoas prestem atenção nas questões, que elas prestem atenção nas instruções que o Dr. Ludwig vai passar. E que isso sirva para dar uma renovada no nosso íntimo, nessa busca, porque quem assiste esses estudos são pessoas que estão doentes. Eu não acredito que chame a atenção dos sãos, eu acredito que chame a atenção dos doentes, né? Então, quem está buscando cura,
tem que fazer sua parte, não tem outro jeito, vai ter que assistir vídeo inteiro, vai ter que estudar sim, vai ter que buscar respostas, vai ter que parar de ser vítima, vai ter que parar de reclamar. E mudando a chavezinha aí do pensamento, do sentimento, já é 50% dessa cura, porque a cura que nós buscamos não é a cura material, é a cura espiritual, para que a gente não venha sofrer mais no futuro. Quanto mais a gente atrasa o nosso passo, pior é. Lá na frente a gente ainda vai sofrer mais, porque depois que a gente ainda tem conhecimento, piora. Você tem conhecimento e não sabe fazer uso dele, por quê? Porque a tua ignorância, a tua arrogância, os seus defeitos de egoísmo, de orgulho são maiores do que o seu lado bom. Então desenvolva esse lado bom, para de atrasar o tempo, o planeta está evoluindo. Eu vivo falando sobre isso porque realmente eu tenho medo, gente. Nesse ponto, assim, desculpa o termo, mas eu sou cagona, né? Se acontecer essa transformação do planeta toda, como ela está acontecendo, e se de fato os melhores espíritos que alcançaram um certo grau de conhecimento vão ficar aqui, o planeta vai ser bom. E aí eu não alcanço tudo isso. Eu lutei, nadei e vou morrer na praia. Eu vou ter que ir para outro planeta, começar do zero. Não eu zero, eu vou começar as situações do zero. Voltar a fazer fogueirinha, porque eu preciso aprender a ser uma boa pessoa. Ai, não. Desanima só de pensar. E dá medo, que é pior. O medo está atrelado a pouca fé. Eu tenho pouca fé. Vou fazer o quê? Eu estou tentando ter mais, mas eu tenho pouca fé. Eu não quero viver no meio de selvageria, eu não quero mais viver no meio de bandidagem, eu não quero mais viver no meio de assalto, de estupro, de pedofilia, de tantas outras coisas que estão surgindo, que são assim, berrantes. Eu quero sair de tudo isso. Então eu preciso me melhorar. Não é ninguém que vai fazer isso por mim. A minha cura, ela tá lá dentro, é o espírito. Não é a carne. A carne daqui a pouco, com saúde ou sem saúde, eu sou obrigada a largar ela aqui. Mas o meu espírito precisa ficar melhor. Então eu estudo com esse desejo de me tornar realmente uma pessoa melhor. E quem vem me acompanhando é o que eu espero. Que a pessoa assista, que ela pense, processe, que ela transforme intimamente. Sabe, é tão gratificante quando uma pessoa manda um recado e fala assim: Patrícia, aquilo que você falou, tal, que você leu, meu, tocou demais comigo aqui. Sabe, agora eu já tenho um norte, eu tô buscando essa resposta e tô achando, sabe, coisa desse tipo. Não tem, não tem preço um negócio desse, sabe? É muito legal. E a gente se sente útil, a gente se sente feliz, porque além de eu estar pegando para mim os ensinamentos, eu tô levando isso às pessoas, nem que seja um despertar, né? A busca. Porque eu não sei se eu explico direito, mas tem muita coisa aqui, principalmente ligado à ciência, que eu não sei explicar. Eu tentei, mas eu não sei, né? E aí é legal você ver pessoas que estão acompanhando e falam assim: poxa, tô pegando outro livro, tô me identificando, tô buscando. Isso daí é muito legal, né? Tem sempre, né, pessoas que fazem aquelas perguntas bobas, que eu acho que isso é pergunta boba, né? Poxa, mas você já tem 2 anos de canal lá no YouTube, TikTok, essas coisas assim. Não, principalmente no YouTube, eu não sei se dá dinheiro. Acho que é no TikTok que eles falaram, TikTok, Quai. Tem plataforma aí que dá dinheiro, né? Aí, poxa, você tá 2 anos lá, você não ganhou nada. Eu falei assim, mas eu não tô buscando isso, eu não sei nem como é que faz isso. E se um dia eu descobrir, se um dia tiver dinheiro lá, pode ter certeza que pro meu bolso não vai. Porque eu não estou usando a doutrina para ganhar dinheiro. Eu não estou fazendo estudo da doutrina espírita, que é algo tão sério, para me beneficiar com isso. O único benefício que eu estou tendo e que eu quero manter é essa busca de movimentar minha fé, de fazer com que ela cresça, de eu poder compreender as coisas e me tornar de fato uma pessoa melhor. Mais do que isso, não. E acho que já estou ganhando muito com isso. Não preciso de mais do que isso. Mas se um dia acontecer lá, não sei como é que acontece, né? Mas se um dia acontecer lá e falar, você ganhou, lá acho que é no Quai, se eu não me engano, que aparecem umas moedinhas lá, cada vez que eu abro a página, e aí eu vou olhar lá, agora tá 105 e uns quebrados. Aí você faz
Aí eu esqueço o nome. Quando você transfere aquilo para moeda, né, do Brasil, tá R$10,50. É o que tem lá. Eu falei, fica aí, né? Se um dia render, se um dia tiver dinheiro grande lá, lógico que aquilo ali vai para uma instituição ou para uma pessoa que esteja passando um aperto. Essa semana mesmo teve um amigo meu que quebrou a perna em vários lugares, tá precisando de dinheiro. Nós fizemos um rateio, eu e meus amigos, a gente mandou dinheiro para ele. Então, assim, eu usar dinheiro da doutrina, para mim, isso aí ninguém nunca vai ver, mas nunca mesmo. Agora, se ocorrer de ter lá em plataformas ou qualquer coisa desse tipo aí que eu não entendo direito, pode ter certeza que sai dali para algum lugar que realmente necessite, porque é um trabalho que eu estou fazendo para o bem, não é um trabalho pessoal, não é algo que é para aparecer o nome da Patrícia, né? Eu comecei a fazer palestra presencial, eu vi que estava ficando arriscado para mim porque minha perna não aguenta. Aí começaram pessoas que fazem palestra, começaram a me indicar lugares para fazer palestra. Eu falei, não me indica não, porque eu tenho medo de assumir o compromisso, chegar num dia a perna não tá boa, ou tá chovendo, eu não tenho sapato adequado, e aí eu não vou conseguir ir. Então, assim, nem isso as pessoas podem dizer que eu tô fazendo a leitura porque eu quero aparecer, porque eu quero, né, fazer alguma coisa a mais. Não, para mim aqui já tá bom. Né? Às vezes eu faço palestra pela Casa Irmã Maria, né? Fraternidade Irmã Maria. Eles me chamam para fazer uma palestra, eu realizo uma palestra virtual. E assim a gente vai levando. Mas não é nada de aparecer. Eu não quero aparecer. Eu fiz o meu trabalho enquanto professora aparecendo em alguns momentos. E isso aí parece que só me trouxe dor de cabeça. Então hoje o meu trabalho é muito dentro da humildade e buscando sempre a minha melhoria. E como eu busco a minha melhoria, eu espero também que aqueles que acompanham se melhorem. A partir de amanhã, então, a gente vê aqui essas 25 questões, que eu acredito que vai mexer bastante com a gente. Eu já dei uma olhadinha assim por cima, não li, né? O efeito surpresa sempre é melhor, porque eu também gosto de ler com vocês, não ler antecipado. Mas creio que essas respostas e essas perguntas e respostas que tem aqui, elas vão ajudar bastante a gente compreender esse processo de cura, de como ele ocorre, né? Quando é válido procurar, quem vai trabalhar, a responsabilidade daquele que vai trabalhar com cura. Eu creio que isso daqui vai ser um manualzinho para a gente através do Dr. Ludwig, para que a gente se encontre nesse processo que a gente está buscando a nossa transformação. Seja ela moral, seja ela física, que Deus nos ajude, porque o livro também, gente, nós já estamos na página... Peraí. Eu fechei. Nós estamos entrando na página 284. E esse livro, ele termina na 400 mesmo. Ou seja, estamos chegando lá no final, né? Tá faltando um quarto aí pra gente terminar. Então, até o final desse livro aí, que a gente também sinta as transformações que ele veio ensinando, que ele veio, né, despertando na gente, para que realmente a nossa cura íntima se faça. Tá certo?